Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, meus amados irmãos. Eu convido a vocês, povo abençoado de Deus, para que juntos estejamos meditando um pouco no texto que está escrito no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, a partir do verso 35, que é um texto muito conhecido por todos nós, que diz que Jesus acalma a tempestade. E assim diz a palavra do Senhor. E naquele dia, já sendo tarde, o Senhor disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se de repente grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo: Mestre, tu não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que estáis assim tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o mar e o vento lhe obedecem? Glória a Jesus. Meus queridos, esse é um texto muito conhecido por todos nós, em que o Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, manifesta o seu poder sobrenatural, desta vez em relação à natureza. Mas aqui, meus queridos, quando nós olhamos, aqui, quando o Senhor deu uma ordem para aqueles discípulos, no princípio, quando ele disse: passemos para o outro lado. Então, aqueles discípulos subiram juntamente com o Senhor naquele barco. E o Senhor, que estava ali muito cansado, porque quando nós olhamos para o contexto, ele passou o dia todo pregando na região da Galileia. E ali, através das parábolas, ensinando aquele povo acerca do reino de Deus. Então, quando chegou no final daquele dia, o Senhor estava extremamente cansado. E aqui ele se deitou e ficou ali sobre uma almofada, descansando, na polpa daquele barco. Mas o texto nos fala que mais na frente, depois que aqueles discípulos partiram, juntamente também com eles, outros barquinhos também os seguiam. E ali começou de repente uma tempestade no meio daquele mar, no meio daquele lago de Genezaré. Então aqueles discípulos se desesperaram diante daquela situação e começaram a clamar ao Senhor: Mestre, tu não te importa que pereçamos? E aqui, quando nós olhamos para esse texto, meus irmãos, o Senhor, depois ele despertou e repreendeu o vento e o mar, e fez-se uma grande bonança. E quando nós olhamos para a nossa realidade, comparando com esse texto aqui, nós sabemos, meus queridos irmãos, que isso é fato. Eu quero pontuar aqui, porque quando esses discípulos enfrentaram aquela tempestade que veio sobre eles, de uma hora para outra, aparentemente estava tudo calmo, tudo tranquilo. Assim também acontece com nossas vidas. Nós sabemos que as tempestades, elas são inevitáveis. Um momento ou outro das nossas vidas, elas acontecerão. Elas vêm para os ricos e pobres, para os crentes e descrentes, para os empregados e para os empresários. Nenhum de nós estamos isentos, nenhum de nós estamos imunes. As tempestades chegam e muitas vezes, meus queridos, nós somos pegos também de surpresa. Porque a outra coisa que eu quero pontuar aqui é que as tempestades são imprevisíveis. Quando nós olhamos para esse texto aqui, com certeza aqueles discípulos saíram ali do outro lado do Mar da Galileia e seguiam para a outra margem. Mas eles não imaginavam que de repente uma tempestade se formaria no meio daquele percurso, no meio daquele caminho, no meio daquela trajetória. E assim também é conosco, meus queridos irmãos. No meio da nossa caminhada cristã, no meio da trajetória, no meio do nosso percurso, muitas vezes acontecem tempestades inesperadas. Às vezes acordamos bem, num dia tranquilo, um dia que aparentemente está tudo bem, mas de repente, no meio do dia, acontece o inesperado. As tempestades, elas aparecem sem aviso prévio. E isso aconteceu na vida dos discípulos. E acontece também conosco. Muitas vezes, irmãos, nós somos pegos de surpresa por um acidente que acontece, por uma doença súbita que aparece, por um diagnóstico de um câncer, por um diagnóstico de uma enfermidade mortal. Muitas vezes, meus amados, nós somos pegos de surpresa e as tempestades chegam de repente. Os problemas chegam nas horas menos esperadas e muitas vezes nós não estamos preparados. E quando essas situações acontecem,
Isso é normal também de acontecer conosco, que muitas vezes nós também fazemos as mesmas perguntas que os discípulos também fizeram para o Senhor. Mestre, tu não te importa que pereçamos? Senhor, onde está o Senhor? Senhor, eu preciso do socorro do Senhor. Quando nós olhamos, queridos, lá para João capítulo 11, na narrativa que fala sobre a ressurreição de Lázaro, quando Marta e Maria mandaram um mensageiro ao Senhor Jesus Cristo, avisando que o seu irmão Lázaro estava ali muito enfermo, e o Senhor permaneceu ainda 4 dias, até chegar na aldeia em Betânia, depois que Lázaro já estava morto. Quantas vezes nós estamos assim também como Marta e Maria, aguardando por um socorro do Senhor, e parece que esse socorro nunca vem, nunca chega. Aqueles discípulos naquele momento, meus queridos, estavam ali desesperados, diante daquela tempestade. E outra coisa que eu quero pontuar aqui também, meus queridos, é que as tempestades muitas vezes fogem do nosso controle. Ali no meio dos discípulos existiam homens, pescadores, que eram experientes. Pedro era um homem que vivia no mar, era um pescador experiente. E com certeza Pedro já havia passado também por outras tempestades. Mas desta vez essa tempestade que se apresentou diante de Pedro foi maior do que todas as outras. Por isso Pedro também se desesperou e clamou também ao Senhor. Se pressupõe que talvez Pedro, com toda a sua experiência de navegação, tentou ali de alguma forma controlar aquele barco, tentou de alguma maneira se desviar daquela tempestade, mas tudo foi em vão. Porque ali, meus queridos, aquela tempestade estava diante dele e era incontrolável. E assim também acontece na vida de muitos de nós, irmãos. Muitas situações que eu estou vivenciando também e que você também está vivenciando. Situações em que já perderam o controle. Nós perdemos o controle dessas situações. Mas se nós olharmos para o texto aqui, meus queridos irmãos, em todo o tempo o Senhor Jesus Cristo estava no controle de tudo. Porque quem tem o controle da natureza, quem tem o controle sobre os demônios, quem tem o controle sobre as enfermidades, quem tem o controle sobre as finanças, é o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele não perdeu o controle de nada. E as tempestades também, elas vêm e se apresentam para nós de forma também pedagógica. Quando nós olhamos para o texto lá de Jonas, desde o capítulo 1, quando Jonas resolveu fugir e pegou uma rota de fuga, uma rota de desobediência, e ao invés de seguir para Nínive, seguiu para Tarsis. E foi açoitado também pelas tempestades da vida, por causa da sua desobediência ao Senhor seu Deus. E quantos de nós também, muitas vezes, somos também açoitados pelas tempestades da vida, por causa das nossas desobediências, por causa das nossas rebeldias, e pegamos uma rota de fuga, uma rota de desobediência. Mas o Senhor que nos ama, Ele envia uma tempestade para conserto, para exortação, para que nós venhamos a nos voltar de novo para Ele, para que nós venhamos a nos arrepender e orar, assim como Jonas orou, e ali clamou de dentro do ventre daquele peixe. E da mesma forma foi com os discípulos, irmãos. O Senhor estava motivando aqueles discípulos ali a ter fé, porque aqueles discípulos fizeram aquela pergunta para o Senhor num tom de censura. Mestre, tu não te importa que pereçamos? Mas depois que o Senhor repreendeu o vento e o mar e fez isso uma grande bonança, o Senhor perguntou para eles também: por que estáis assim tão tímidos? Por que estáis assim tão temerosos? Como não tendes fé? Eu estou no controle deste barco. Eu estou no controle das suas vidas. Nenhum de nós, nenhum de vocês iriam perecer. E da mesma forma é conosco, irmãos. Não desanime. O Senhor Jesus Cristo está no controle de tudo. Amém? Ele esteve no controle daquele barco. Ele está no controle do nosso barco. Ele está no controle das nossas vidas. Ele está no controle dessa enfermidade. Ele está no controle dessas situações adversas que têm se apresentado diante de você. Ainda que nós estejamos ainda sendo açoitados pelas tempestades da vida, que vêm sobre nossas vidas, assim como foi sobre aqueles discípulos, pelas enfermidades que têm se apresentado diante de nós, pelos diagnósticos de câncer, de depressão, de ansiedade, dessa enfermidade
que aos olhos humanos não tem cura, mas para aquele que é o dono da cura, para aquele que é o dono de todo poder e autoridade, ele pode todas as coisas. Ele está no controle de tudo, meus queridos. Amém? Então que esta palavra sirva de edificação para a tua fé, que esta palavra ela traga sim consolo para a tua vida espiritual, que esta palavra ela possa trazer sim conforto, consolo, edificação e exortação para a tua vida espiritual em nome de Jesus. O Senhor está no controle das nossas vidas. Ele esteve no controle daquele barco. Aqueles discípulos não pereceram diante daquela tempestade. E nós também, que somos os discípulos do Senhor, somos os seus servos, também não iremos perecer para a glória de Deus. Amém? Então guarda essa mensagem no teu coração. Eu espero que eu possa ter te ajudado de alguma forma, para que o Senhor ele possa também ter liberdade e acesso através do seu Espírito Santo, para que ele venha trabalhar na sua vida, para que ele esteja assim te consolando, esteja assim te confortando, esteja assim manifestando seu poder e te socorrendo e te ajudando dos momentos de maiores tempestades. Amém? Em nome de Jesus. Guarda essa palavra no teu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Um beijo no coração de todos. Que Deus abençoe grandemente a tua vida e a tua família, em nome de Jesus. Amém.